da segunda fase, quem despenca é a taxa de mortalidade, né? Então ocorre uma queda muito grande na taxa de mortalidade, mas a taxa de natalidade continua alta. Ou seja, a diferença entre a natalidade alta e a mortalidade baixa irá nos dar o maior crescimento vegetativo da história, né? É quando a população mais cresce, né? Não é à toa que essa fase é conhecida como a fase da explosão demográfica, ou também chamada de baby boom, né? Explosão dos nascimentos, tá certo? Explosão dos bebês, surgimento de bebês, tá certo? Então o crescimento vegetativo ele é altíssimo, né? Principalmente na segunda metade da segunda fase, tá certo? E aí nós temos essas características. Mas por que essa taxa de mortalidade caiu tão rápido? Bom, as pessoas começaram a sair do campo, virem para as cidades, as condições habitacionais melhoraram, a ciência evoluiu e tudo isso acabou culminando, né, para reduzir a taxa de mortalidade. O esclarecimento aumentou, as pessoas passaram a ter acesso a um sistema educacional mais efetivo, né, e tudo isso conta, tá certo? Bom, então nós tivemos aí a fase da aceleração demográfica, né? A população brasileira dispara nessa época, tá certo? Bom, vamos então à fase atual na qual nós nos encontramos agora, que é a terceira fase, ok? Bom, então está aí a fase agora da desaceleração demográfica. Percebam, enquanto na segunda fase tínhamos uma população majoritariamente jovem, já que a natalidade era altíssima, a taxa de natalidade na terceira fase despenca, né? A mortalidade ela cai, mas a terceira fase é marcada principalmente pela rápida queda na taxa de natalidade. A população aqui já é basicamente urbana, ou seja, nós já estamos vivendo em maior número nas cidades, né? E tudo isso contribuiu para a queda na taxa de natalidade. Primeiro, os métodos anticonceptivos. Segundo, o acesso à informação. Terceiro, a noção de planejamento familiar, tá certo? Em quarto, o custo de criação dos filhos, né, passou a ser mais alto. Hoje investe-se mais em educação, em cursos e por aí vai, tá certo? E principalmente, o fator principal, a independência feminina. As mulheres agora começaram a trabalhar fora de casa também, né? E aí, diante disso, elas começaram a se preparar para o mercado de trabalho. As mulheres são maioria do que os homens em todas as instâncias do ensino no Brasil. Você tem mais mulheres no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior e na pós-graduação. Então as mulheres hoje elas estão, né, se destacando muito no processo de qualificação e tudo isso diminui, né, o tempo de fecundidade, porque as mulheres elas começam a se dedicar mais, tá certo? A se preparar para esse mercado e só depois pensam em constituir família. O tempo médio de casamento, a idade média de casamento das mulheres no Brasil subiu muito nessa mudança dessa fase. No passado era 17, 18, 19 anos, né? Hoje essa média gira em torno dos 28 anos, né? Então as mulheres estão casando mais tarde. Como estão casando mais tarde, sobra menos tempo também para ter filhos. Começam a ter filhos mais tarde. Tá certo, gente? Isso é só uma média. Bom, diante disso, nós temos um marco que é a redução da taxa de fecundidade, ou seja, um número médio de filhos por mulher. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Então hoje nós estamos tendo um número menor de mulheres, né? Um número menor de filhos por mulheres, tá certo? Bom, gente, uma outra coisinha que precisa ser dita, enquanto na segunda fase predominava a população jovem, atualmente, o que predomina no Brasil? A população adulta, pessoas que têm de 20 a 59 anos de idade, tá certo? Então, essa é a maior parcela da população brasileira hoje. Então, o Brasil hoje não é um país jovem. O Brasil é hoje um país que começa a ter cabelos brancos, tá certo? E isso que ocorreu, saímos da maioria jovem para a maioria adulta, é chamada de
transição demográfica. Então, passamos pela transição demográfica. Estamos tendo agora o que nós chamamos de bônus demográfico. O que é isso? A maior parte da população é adulta, né? Então, é o momento de se aproveitar essa população majoritariamente adulta para o trabalho, né? É onde nós temos a maior parcela produtiva da população, é justamente na terceira fase. É também chamado de janela demográfica, por alguns demógrafos. Tá certo? Bom, e para o futuro, o que nós temos? Chegaremos na nossa quarta e última fase, né? Então, nessa nossa quarta e última fase, percebam, a taxa de natalidade está baixa, a taxa de mortalidade está baixa e o crescimento vegetativo também, né, está baixo, tá certo? Aqui na nossa quarta fase, como a natalidade continua caindo ainda mais, e a mortalidade também cai, né? Nós teremos uma composição populacional não majoritariamente de idosos, ainda continuará sendo a população adulta pelo menos por um tempo, mas a proporção de idosos aumenta. Ou seja, a expectativa de vida, o tempo médio de vida de um brasileiro, ele aumentou ao longo dos anos, né? Então, não é verdade o que muitos dizem, no passado as pessoas viviam muito. Não é verdade. Hoje as pessoas, em média, vivem mais. Tá certo? Bom, queridos, espero que tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, criei um canal no YouTube, Tio Creu, tá certo? Se inscrevam. Se gostou, dá um joinha, curte lá, tá certo? E ative o sininho para receber novas videoaulas como essa, tá certo? Do mais, muito obrigado e até a próxima videoaula.